segundo desse tempo. Um segundo do que Deus já está fazendo. Quando ele fica em silêncio, ele está. Quando Deus fala, é bom. Quando ele se fala também, é bom. Deus, e tudo que Deus faz é maravilhoso. Eu estou aberto para aquilo que Deus mandar, amém? Não estou aberto para o que Deus vai fazendo aí da glória, da glória, da glória. Efésios capítulo 6, versículo 18. Tema hoje é oração que traz resultado. Diga, a oração que traz resultado. Então vamos ler, todo mundo achou? Todos acharam? Então vamos ler. Orando em todo tempo. Diga, orando em todo tempo. Com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Diga para o irmão que está do seu lado, orando. Diga, em todo tempo. Em todo tempo. Tessalonicenses fala, orai sem cessar. Eu me agarro nisso. Orando em todo tempo, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Amém? Pode se sentar no seu lugar. A oração das vitórias para o crente. Não existe vitória sem Cristo. Não existe vitória sem oração. Vitória sem oração e sem Cristo é apenas ilusão. Só existe vitória e só podemos receber algo se do céu nos for dado. Só podemos receber algo se do céu for nos dado. E nós só conseguimos extrair virtude do céu se orarmos. O Brasil precisa de mudança, mas o Brasil só vai melhorar quando o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Feliz a nação dos judeus ao Senhor. O nosso Deus precisa ser entronizado no Brasil. Que venha o teu reino sobre nós, Senhor. Levanta as mãos e diga que venha o teu reino sobre nós, sobre o Brasil. O que o povo brasileiro precisa é de Cristo. O que o povo brasileiro precisa é orar. Aleluia! O que é orar? Orar é você falar com Deus. Eu quero falar em simples palavras, porque não adianta a gente ir no dicionário e começar a ler tantas palavras bonitas. Orar é falar com Deus, é conversar com Ele, é expor para Deus a situação que você enfrenta, é colocar para Ele os seus pedidos, é rasgar o coração. Rasga o coração diante de Deus, coloca a sua petição. Ele diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Nós devemos colocar as nossas petições nas mãos certas. Tanta gente trabalhando com suas próprias mãos, mas eu te digo, põe a mão certa que é a mão dele. E o braço forte do Senhor lutará a tua guerra. O braço forte do Senhor te dará a vitória. O que é interceder? Intercessão é quando você consegue orar em favor de outros. É quando você para de olhar para o seu próprio umbigo, para a sua própria situação, e você consegue ir além das suas próprias necessidades e se coloca em favor da causa do outro. E nessa hora nós vemos que a intercessão, ela gera milagre dobrado na nossa vida, porque Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Quem é filho de Abraão, ele diga amém. Quem é descendência de Israel, diga aleluia. Então você faz parte desse povo eleito do Deus vivo. Amém? Quem me abençoar vai ser? E quem me amaldiçoar?
orar. Então, quando eu oro pelo meu próximo, pelo meu irmão, eu alcanço a bênção de Deus dobrada. Isso é intercessão. E nós temos o maior intercessor, que está à direita do Pai. Jesus Cristo é o seu nome, e o Espírito Santo, nosso amigo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesse exato momento, Ele está levando a nossa oração ao Pai. Ele intercede por nós e nos ensina a orar. Flávia, como que eu posso orar? Eu não sei orar. E a Bíblia fala que não sabemos mesmo. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, aquele mestre de excelência, te ensinará a orar como convém. É Ele que te ensina. E quando você se dispõe a orar, cada oração que você fizer, você vai alcançar um nível mais alto de intimidade e comunhão com o Senhor. É por isso que quando começamos a orar, a gente ora 5 minutos e a gente acha que orou 1 hora. Mas automaticamente, dia após dia, a Bíblia diz de glória em glória. Diga de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É porção diária de comunhão e intimidade. Uma porção nova, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E Ele tem maná novo para você todo dia. Ele tem alimento novinho, fresquinho, água fresca para você, unção fresca, porção nova de vida para você, para a tua vida. Recebe a cada manhã. E aí eu vou me tornando cada dia mais fluente na minha oração. Porque um dia eu orava 5 minutos, hoje se deixar a gente vai orando 1 hora, 2 horas, e se o telefone não tocar e alguém não mandar a gente sair daquele mover, a gente não quer mais sair. Tem horas que eu estou orando, e aí o Brian chega, ou o Érico chega, eu falo, ô Senhor, eu já preciso ir, mas com aquele desejo de ficar. Porque existem orações que elas são muito mais do que vãs repetições. A Bíblia diz, não useis de vãs repetições. Isso quem faz são os gentios. Nós não. Quando entrarmos para dentro do nosso quarto, devemos fechar a porta, e o Deus que nos vê em secreto ouvirá a nossa oração. É no secreto com Deus que define que crente você é. Não é quando você está na igreja, não é quando você sobe no altar, é quando você fecha o teu quarto, entra para dentro daquele quarto e fecha a porta, e você se rasga, se derrama diante do Senhor. Isso determina que crente você é, e quanto sucesso você vai ter, e quantas vitórias você vai alcançar. Porque aos pés do Senhor nós depositamos o nosso pedido mais profundo da alma. Aquele pedido que você não pode fazer com o homem, porque o homem não vai mudar nada, não vai te atender. Mas quando você põe diante do Senhor aquela petição, você sabe que você pode descansar. Pela manhã, quando oramos e entregamos o nosso dia, faça isso. Quando eu entrego meu dia de manhã cedo, eu levanto, falo, bom dia Espírito Santo, eu te apresento meu dia, direciona, traz milagre, vitórias, amar Deus em nome de Jesus. Eu tenho certeza que de noite eu vou estar orando também, mas glorificando pelas vitórias, glorificando e exaltando o nome do Senhor, que vai fazer o seu dia maravilhoso. Todos os dias Deus fez, e todo dia a dia de ter vitória e milagre, e viver o sobrenatural de Deus. E vemos exemplos na palavra de Deus tão preciosos, que nos ensinam e ficaram aqui registrados, para que nós, como igreja, também aprendêssemos a orar. Vemos o pedido de Ana, um exemplo tão clássico. Quem aqui não conhece a história de Ana? Quando Ana chorou, pelo nosso tempo eu não vou poder abrir, mas você anota aí, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículos de 9 ao 12, você encontra a história. Ela tinha um sonho, ela tinha um pedido, ela queria ter filhos, ela era estéril, e ela pediu a Deus um filho. E quando ela orou, a Bíblia diz que ela chorou abundantemente. Quer dizer, uma oração sincera que saiu do mais profundo da alma daquela mulher. Existem orações que fazemos que não tem como não chorar. Você já viu aquela lágrima aqui? Aquele choro que você chora e vai escorrer na lágrima? Tudo. É esse choro. É aquele choro
incompulsivo, que vem de uma alma desesperada pelo milagre, de uma alma desesperada pelo agir do Senhor. Quantos já viveram esses momentos diante de Deus? E às vezes Deus precisa mesmo estreitar o caminho de Israel para que ele se volte para orar, para que ele se volte para buscar a face do Senhor novamente, porque quando o caminho está largo, bonito e espaçoso, nós passamos e não oramos mais. Então precisa vir os espinhos. Vemos também o exemplo tão clássico de Esther. Esther se levantou como uma intercessora do seu povo. E lá em Esther, no capítulo 2, versículo 16, ela diz aos judeus: olha, todos agora vão jejuar e orar pela minha vida, porque eu vou para diante do rei. Mas ela sabia que se ela entrasse à presença do rei sem ser convidada, ela poderia morrer, porque ninguém naquela época entrava na presença de Deus se o rei não chamasse. E o rei não tinha chamado ela há dias. Mas ela falou: orem por mim, nós todos vamos orar e jejuar, porque eu vou à presença do rei, ainda que eu morra, eu vou interceder pelo meu povo, e nós alcançaremos a vitória. E quando Esther chegou perante a presença do rei, cadê o rei? Pai, seja o rei, pega a minha, assim, vai ser o cetro de ouro. A não ser, a pessoa só não morreria se o rei estendesse o cetro de ouro. Fica ali, paizinho. E quando Esther chegou à presença do rei, eu imagino o coração daquela mulher desesperada: eu vou morrer. E ela chega, e quando o rei olha para ela, ele estende o cetro de ouro. Te darei. Imagina quando a gente chega na presença do nosso rei. Imagina o rei hoje estendendo o cetro de ouro para você. E o rei dizendo para você: Renato, Jônio, amado, querido que está aqui, o que você quer? Eu te darei até metade do meu reino. Eu me vejo, Senhor, entrar com confiança e livre acesso ao rei, porque o sangue de Jesus hoje nos permite entrar na presença do rei com liberdade. Eu tenho livre acesso ao Pai pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado em meu favor e em favor de você. Nós temos o exemplo do rei Davi, que lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo do 18 ao 29, ele faz uma oração ao Senhor. A primeira coisa que ele faz é agradecer o Senhor por tudo que o Senhor já tinha feito, porque ele estava alegre pelas vitórias. E por último ele declara ao Senhor: Deus, abençoe a minha família e a minha posteridade. Davi já não olhava apenas para os seus filhos e para os seus netos, mas ele olhava lá na frente, porque Davi sabia que da sua linhagem viria o Rei Jesus Cristo. E ele já tinha uma causa, e ele tinha preocupação, porque ele já ia morrer. E como ficaria a geração dele, a família dele? Mas ele pediu o Senhor. Ele disse: Deus, abençoa a minha família, porque a minha família te sirva por todas as gerações. O cuidado de Davi pela sua família. E aí a gente atravessa para o Novo Testamento. Eu estou sendo mais breve possível por causa do nosso tempo. E nós vemos uma igreja espiritual.
lado: oração a todo tempo, toda hora. E aquela igreja era tão poderosa que quando houve uma grande perseguição contra Pedro, Pedro era o pastor daquela igreja. Diga, Pedro era o pastor daquela igreja. E eles prenderam Pedro. Por que eles prenderam Pedro? Porque ele estava anunciando Jesus. Ele estava pregando a palavra. E os judeus não aceitavam aquilo. Então eles pegaram Pedro e lançaram Pedro na prisão. E a minha Bíblia diz que quando Pedro foi lançado na prisão, na mesma hora a igreja começou a orar. E quando a igreja orava, apareceu um anjo lá na cadeia, onde Pedro estava. E o anjo, vamos fazer o teatro para o povo entender? Vem cá, dois. Pedro e o anjo. E o anjo falou com Pedro assim: põe a capa. Deixa a capa. Cadê a capa? Aí, isso, dá a capa. Põe a capa sobre as suas costas e vem comigo. E a Bíblia diz que Pedro passou invisível por toda a prisão. E quando eles chegaram à porta da cadeia, a cadeia se abriu. E Pedro passou. E ele foi livre pela oração da igreja, pela oração do povo de Deus. Aleluia! O poder daquela oração de uma igreja unida. E chegamos à conclusão da mensagem com a maior oração que já foi feita em todos os tempos. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, angustiado, a Bíblia diz que a angústia de Jesus era tão grande que ele suava gota de sangue, porque ele já sabia o que ele iria enfrentar por minha causa. Aleluia! Por sua. E naquele momento eu vejo Jesus pensando: ai, eu vou sofrer tanto, meu Deus, é tão difícil. E a Bíblia diz que por 3 vezes Jesus orou. 3 vezes. Ali sozinho, angustiado, porque nem os discípulos entendiam o que ia acontecer, mas Jesus estava sozinho. E a angústia do coração dele foi tão grande que ele disse para o Senhor: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas faça a tua. E mais uma vez ele orou: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade. E pela 3ª vez ele orou novamente. E eu sinto o céu se fechar e Deus virar o rosto, porque naquele momento Deus não iria fazer a vontade de Jesus. A vontade dele já estava pronta. E Jesus então se levanta e diz para os discípulos: pega tudo, vamos embora, porque o traidor já chegou. E Judas com um beijo traiu Jesus. E ali naquele jardim do Getsemane, eu vejo a maior prova de amor que alguém pode dar em favor de outro, pegando a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Quando vemos Ana, ela fez um pedido pessoal por ela e ela alcançou o resultado. Quando eu vejo Esther, ela defendeu a sua nação, o seu povo, e ela também alcançou o resultado. E quando eu vejo Davi, ele orou pela sua família e ele também alcançou o resultado. Quando eu vejo a igreja primitiva, também alcançou os resultados. A igreja orava pelos pastores
quando eu olho para você, eu vejo que Ele alcançou o resultado. A sua situação é resultado da entrega e da renúncia de Jesus Cristo. Aquela oração que Ele fez, Ele não pedia para que a vontade dele fosse cumprida, mas a vontade do Senhor. E hoje nós não podemos marcar um tempinho nosso para poder vir à igreja orar e pagar preço pela obra do Senhor. Ontem eu estava numa igreja e tinham 3 irmãos índios, e eles diziam que aqui em Minas Gerais existem 10 tribos indígenas. Eles são da tribo Pataxó. E eles falaram que nessas 10 tribos ainda ninguém conhece Jesus. Só aqui em Minas Gerais. Ele disse: sabe o que acontece? O porquê que eles não conhecem Jesus? Por causa da omissão da igreja. A culpa é nossa. E eles morrem sem Cristo todo dia. E nós, com a verdade, com o tesouro escondido dentro de nós, como diz em 2 Coríntios, nós temos o tesouro escondido em vasos de barro. E não podemos largar um pouquinho daquilo que fazemos, pegar um tempinho que for, para poder vir orar e interceder, porque se eu não posso fazer algo, eu posso orar. Por que, igreja? E é por isso que Deus me incomodou há uns 3 meses atrás. Eu falava com Deus: Deus, eu tenho andado em tantas igrejas, mas eu tenho estado incomodada, porque eu só vou nas igrejas e faço as minhas apresentações, e é lógico que Deus me usa profeticamente, é uma bênção, mas Senhor, eu não tenho feito nada para o crescimento do Teu reino. E o Senhor me despertou a orar em prol disso. E o Senhor me deu essa visão linda dos guerreiros da oração. E quando eu falei com a pastora Elze, foi resposta da oração dela também, porque ela já estava pagando o preço de oração. E naquele momento, o Senhor me deu, e eu não sabia o que eram os guerreiros da oração, porque que Deus estava me dando aquilo. E logo depois o Senhor começou a gerar e me mostrar pessoas. E foi assim que tudo aconteceu. Não sou pai não. Eles já estão preparados? E hoje nós estamos fazendo o culto da consagração dos guerreiros da oração. E antes de continuarmos o trabalho, eu quero que você coloque a mão no seu coração.